queridos amigos, irmãos e ouvintes do canal Semeando a Boa Palavra, sejam bem-vindos por aqui, irmão Enerson, para trazer um pouco da palavra do Senhor para a edificação de nossas vidas, nossa alma, nosso espírito e para que possamos aprender um pouco daquilo que a palavra nos tem, esta riqueza que é os Salmos. Sim, queridos, mas antes de tudo, já quero estar pedindo para você, querido ouvinte, querido irmão, que compartilhe o canal Semeando a Boa Palavra. O intuito deste canal é semearmos a palavra do Senhor para aqueles que não a conhecem, para aqueles que não têm oportunidade de estar numa igreja ou num local onde a palavra é ensinada. E por aqui estamos ensinando um pouquinho do nosso aprendizado, porque também estamos aprendendo com a palavra do Senhor. Então dê aquele like, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, entre lá, dê um joinha para nos ajudar, para que o canal entenda que está sendo relevante estas mensagens para mim e para vocês que nos acompanham. É uma alegria e uma grande oportunidade de levarmos a palavra do Senhor, não ficarmos fechados somente nas quatro paredes da igreja ou da nossa comunidade, mas sim divulgarmos, que seja para o mundo inteiro através deste canal que tem sido bênção. Creio que é bênção para você que tem nos acompanhado. Amém, meus amados? Então vamos para o que interessa, que é a palavra do nosso Deus. Estamos na 15ª estrofe do Salmo 119. Lembrando que cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico formando um acróstico. E hoje vamos do Salmo 119, versículos 113 ao 120. E começa com a letra Samek, ou Samer. Então, vamos para a leitura do nosso texto? Assim diz, queridos, a palavra do Senhor. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Partai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Despreza os que se desviam dos teus decretos, porque a falsidade é a astúcia deles. Rejeitas, como escória, todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. Amém, queridos? Até aqui. Cada estrofe é composta por 8 versículos. Creio que você tenha acompanhado e é o meu intuito que você esteja acompanhando com a Bíblia em mão. Assim que você assistir esta mensagem, pega a sua Bíblia, leia no Salmo 119, estrofe por estrofe, versículo por versículo. Veja, peça orientação para o Espírito Santo para que ele possa guiar ao conhecimento da palavra. Amém, queridos? Então este é o Salmo 119, dos versos 13 ao 120. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Queridos, este salmo está falando que é a fonte segura. Por quê? Tu és o meu refúgio e o meu escudo. A vida íntegra se submete à lei de Deus a fim de manter um relacionamento com o Senhor da palavra deste salmo. Sim, nesta estrofe vemos um contraste entre os homens sem fé e o salmista. Mas, porém, o salmista, ele enfatiza a sua lealdade a Deus, ao contrário dos homens ímpios.
Isso dá um senso de segurança, e isto é a inspiração para enfrentar o futuro, assim como o salmista está falando. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Ora, o que é esta duplicidade? É coisas que devemos odiar. E também são coisas que devemos amar. Coisas e pessoas. Então, de um lado, são coisas que devemos odiar, a falsidade, o engano. E do outro lado, devemos amar pessoas e coisas. Então, o que devemos odiar, queridos? Como o salmista está colocando aqui. Devemos odiar todos os pensamentos vãos, pensamentos que nada nos edificam, palavras que não edificam as pessoas. Todo o caminho falso. Também devemos odiar a mentira. Devemos odiar o mal e o olhar altivo. Quantas vezes estamos olhando de uma forma errada, olhando o mundo, as coisas que há no mundo. Sim, querido, o mundo quer nos cativar, então devemos desviar o nosso olhar. Lembrando que o primeiro olhar não é o problema. O problema é o segundo olhar, quando olhamos cobiçando aquilo que não devemos. Então devemos fugir dos pensamentos vãos, de todo o caminho falso, da mentira, do mal e da língua mentirosa, que esta corrói como granguena, corrói com aquilo que falamos. Pensamentos, então quando pensamos e falamos com a nossa língua, lembrando que a língua é como um fogo consumidor, que está lá em Tiago. Então devemos dominar a nossa língua e o nosso olhar e nossos pensamentos. Agora, o que devemos amar neste contraste que o salmista faz, nesta duplicidade? Se por um lado é os pensamentos vãos, agora o nosso pensamento de amar é quem? Primeiramente a Deus, depois ao nosso próximo, depois os estrangeiros. Devemos amar também a salvação em nosso Deus. Também a palavra do nosso Deus. Sim, queridos, devemos amar de todo o nosso coração o nosso Deus, o nosso próximo, a palavra do Senhor. Devemos amar a verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Devemos amar a paz com Deus. Os nossos irmãos, quando saudamos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, assim como Paulo diz em suas saudações. Sim, queridos, lembrando que a paz de Deus não precede a graça. Você não tem paz se não tiver a graça do nosso Deus. Então devemos ter paz uns para com os outros, amar o nosso próximo, amar nossa esposa, amar marido, marido e esposa amar os vossos filhos, e assim devemos fazer. Então, isto devemos ter em nosso coração. Agora, como amar e quanto amar? Primeiramente, a Deus devemos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e força. Como diz lá em Mateus 22:37. Amar o nosso próximo, como e quanto? Como a si mesmo. Sim, você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus, o Senhor e Salvador, disse isso. Podemos ver em Mateus 22, versículo 39. Devemos amar excessivamente. Salmo 119, nos versos 167 diz. Também devemos amar sem hipocrisia, como diz em Romanos 12, versículo 9. Também devemos amar em sinceridade, 2 Coríntios capítulo 8, verso 8.
Pois vá, tome nota e acompanhe. Vá lá, pegue sua referência cruzada, sua Bíblia e cruze os versículos para poder entender e aprender da palavra do Senhor. Sim, queridos, o texto diz que o Senhor, tu és o meu refúgio, o meu escudo, e na tua palavra eu espero. O quanto você tem esperado na palavra do Senhor e confiado nela? Deus é espaçoso. Cabem todos os que se chegam a Ele. Nele encontramos o quê? Um lugar santo. Porque encontramos em Cristo o Santo de Deus. Nele encontramos a glória, o lugar de glória, a glória do Senhor. Ele resplandece a glória de Deus. Ele é a própria glória. Ele é o Senhor da glória. Ele nos reveste com seu poder e glória. Sim, queridos, então nós podemos nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Podemos estar colocando o Senhor como nosso escudo e fortaleza. Louvado seja Deus por isso. Sim, no verso 115, o salmista diz assim, ó: apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Então, se afaste dos malfeitores que atrapalham a sua caminhada de santificação, a sua salvação, o seu caminhar com Deus, o seu testemunhar para a glória de Deus. Então, apartai-vos de mim, malfeitores. O salmista está o quê? Dando uma ordem para eles. Apartai-vos de mim. Querendo para que eles deixem-o sozinho. Para que eles estejam um tempo para se voltar para Deus. O texto diz ali, ó: apartai-vos de mim, porque quero guardar os mandamentos de meu Deus. Então ele está falando, me deixem sozinho para eu me voltar para o Senhor, a fim do que? De ser sustentado, a fim de receber vida, a fim de ser liberto da vergonha de sua esperança, como diz no verso 117. Também para ser salvo, me deixem sozinho para que eu possa ser salvo, para que eu possa ser liberto, para que eu possa ser sustentado pelo soberano Senhor e Salvador, a fim para que eu possa respeitar a palavra do Senhor. Então, se andamos na companhia de malfeitores, nada disso receberemos do Senhor. Mas quando estamos com Ele e na companhia de servos do Senhor, pessoas que possam estar nos edificando com seu testemunho e caminhar cristão. Então, se aparte dos malfeitores. Despreza os que se desviam dos teus decretos, porque a falsidade é a astúcia deles. São falsos e astutos. Então, despreze os que se desviam da palavra do Senhor, daqueles que conheceram a palavra do Senhor e estão apostatando dela. Assim temos visto em nosso contexto, hoje em dia, pessoas que conhecem, que frequentam as igrejas, que um dia se chegaram à palavra de Deus, mas têm se desviado do caminho e negando a palavra do Senhor. Eles são astutos porque estão acompanhando homens maus e malfeitores. Os homens podem se desviar da verdade, em que outrora andaram. Eles podem se desviar chegando até ao extremo da falsidade e da depravação total e mundana e carnal. Então, se desviam, desprezam aqueles que se desviam. Se eles não querem mais ouvir a palavra, você pregar, falar, expor, e eles não querer saber mais, então se desviem desses homens, porque eles são falsos e caíram em depravação total. Rejeite como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos.
todos os ímpios, aqueles que nunca conheceram a Deus, e aqueles que um dia conheceram, serão punidos de forma semelhante, se morrerem em pecado. Tanto aqueles que conheceram, como aqueles que não conhecem ou que rejeitam o Senhor, um dia serão punidos se morrerem em seus pecados e delitos e não se voltarem para Deus. Então o convite é do canal Semeando a Boa Palavra e da Palavra do Senhor. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor da Palavra, para que você não morra em pecado e seja condenado eternamente. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Devemos nos arrepiar em nossa carne com temor de ti. Devemos ter o temor do Senhor e temer os juízos do Senhor. O salmista está temendo os julgamentos de Deus, pois ele sabe que o Senhor é justo, santo e julga a todos retamente. O Senhor é imparcial e ele conhece as obras de cada um. E um dia julgará todos, cada um segundo as suas obras. E todo joelho, todo, sem exceção, se dobrará e terá que confessar que Cristo é Senhor. Mesmo que seja para ser condenado, ele vai um dia confessar na presença de todos que o Senhor é o Senhor de todos, Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Continue compartilhando a palavra de Deus. Continue a compartilhar a boa palavra. Semeie a boa palavra juntamente conosco. Deus abençoe e até a próxima estrofe, se assim Deus nos permitir. Amém?